Vamos discutir pontuação resolvendo uma questão da Quadrix 2017. Olhemos a proposta. Já é rotina nos consultórios brasileiros a visita de pacientes que nunca tiveram cáries. Eu acho importante que, diante de um período, você tenha noção das orações. Lembra, entender pontuação é um detalhe técnico. Aquilo que a banca vai cobrar envolve a percepção de período, de oração, de adjunto adverbial. Então, já é rotina nos consultórios brasileiros a visita de pacientes é uma oração. Concorda comigo? É a famosa oração principal. E o que é muito importante para marcar esses limites? Aquilo que começa com o que é a oração subordinada. Note que nesse caso o que corresponde a os quais. Visita de pacientes os quais nunca tiveram cáries. Esse pedaço que começa com o que? Oração subordinada adjetiva restritiva, exatamente porque não tem vírgula. Então, olhando para o período, você começa a pensar na questão da pontuação. Se depois de pacientes tivéssemos uma vírgula, aí pensaríamos na oração subordinada adjetiva explicativa. Como não temos vírgula, subordinada adjetiva restritiva. Vamos à proposta da banca. Estaria mantida a correção gramatical do texto caso fosse inserida uma vírgula após o vocábulo brasileiros, de modo a isolar termo adverbial antecipado. Entender que estão propondo a inclusão de uma vírgula depois de brasileiros. E mais que isso, estão dizendo que assim você vai isolar termo adverbial antecipado. Então pensemos, temos ou não temos uma locução adverbial? Temos. E qual é ela? Nos consultórios brasileiros da ideia de lugar. Leia todo o período omitindo nos consultórios brasileiros. Vamos lá? Já é rotina a visita de pacientes que nunca tiveram cáries. É verdade que se você elimina nos consultórios brasileiros, você elimina uma parte importante da informação, mas a situação nos dá ideia de lugar. Claro que já é rotina a visita de pacientes que nunca tiveram cáries. Onde? Em que lugar? Nos consultórios brasileiros. Proposta da banca. É uma proposta certa ou é uma proposta errada? Naturalmente é uma proposta errada. Vamos lá. Onde é que está a base? É que nos consultórios brasileiros é um adjunto adverbial intercalado. E aí qual é a lógica? A lógica, naturalmente, é de usar duas vírgulas para marcar a posição intercalada ou então não usar nenhuma delas. Portanto, você está diante de uma proposta errada. Bem, eu quero que você descubra o tanto que perceber adjunto adverbial é importante. Vamos olhar a proposta da banca, que é exatamente o que você está percebendo agora. Já é rotina nos consultórios brasileiros, vírgula, a visita de pacientes sem cáries. Não sei, quando você aceita isso, sabe o que você está aceitando? O pior erro de pontuação, porque esse pedaço já é rotina nos consultórios brasileiros, é uma oração. Isso você não pode deixar de perceber. E a visita de pacientes sem cáries é o sujeito. Só está na ordem inversa, mas é a oração composta de sujeito e de predicado. Naturalmente, você não pode gostar de uma vírgula colocada aí. Olhemos então os pedaços. A visita de pacientes sem cáries é o sujeito, portanto, vírgula proibida. E o pedaço primeiro é o predicado. Essa é a principal lição para quem quer evitar erro absurdo na hora de uma prova. Jamais usar uma vírgula entre o sujeito e o predicado. Tranquilo? Então vamos para uma versão nova da mesma frase. Agora já é rotina, vírgula, nos consultórios brasileiros, vírgula, a visita de pacientes sem cáries. Pontuação perfeita. Olha agora. O pedaço nos consultórios brasileiros, formado por 3 palavras, é o famoso adjunto adverbial intercalado, naturalmente com vírgulas facultativas. Vamos relembrar? Quando você tem adjunto adverbial formado de até 3 palavras, as vírgulas são facultativas. A partir daí, a pontuação se torna obrigatória.
É claro que, né, você tem liberdade para construir a frase. Olha a nova ordem. Assim, a visita de pacientes sem cáries já é rotina nos consultórios brasileiros. E aí o que você tem? Você tem o adjunto adverbial colocado no fim da oração. Lembra qual é a regra? Naturalmente, vírgula proibida. Pronto. Ó. Escrevendo na ordem direta, primeiro, né, o sujeito, depois o verbo e por último o adjunto adverbial, a vírgula não tem espaço. E a vida de pacientes sem cáries é o sujeito, naturalmente com vírgula proibida para isolar esse pedaço chamado sujeito. O verbo é ser, né? Quer discutir mais ainda? Esse é, eu sou, tu és, ele é, verbo ser, naturalmente verbo de ligação, e rotina é o predicativo. Olhe bem para o já. O já é advérbio, mas ele é muito pequenininho, é um monossílabo de apenas 2 letras, e aí a vírgula praticamente não pode ser usada com advérbio tão diminuto. Se bem que não é muito uma questão de tamanho, porque o sim pode aparecer intercalado entre vírgulas, sem problema nenhum. O não jamais provoca vírgula, então há uns advérbios pequenos que você tem que ganhar mais intimidade com eles, porque o sistema de pontuação é isso mesmo, é você conhecer, aprofundar-se, para conhecer inclusive palavras. Uma delas é o já, é advérbio, mas não tenha coragem de colocar vírgula para isolá-lo. Vamos a mais uma versão. Não, agora vamos às 3 versões. Você pode construir nos consultórios brasileiros, vírgula, a vida de pacientes sem cáries já é rotina, vírgula facultativa, mas muito bem colocada, muito bem empregada, marcando a posição deslocada, a posição inicial do adjunto adverbial. A visita de pacientes sem cáries, vírgula, nos consultórios brasileiros, vírgula, já é rotina, tranquilo, advérbio intercalado no meio da oração, 2 vírgulas, que não são obrigatórias. E a visita de pacientes sem cáries já é rotina nos consultórios brasileiros, aquela versão em que o adjunto adverbial está posto, colocado no fim da oração, vírgula proibida, tranquilo? Mas eu quero aproveitar ainda a ideia de adjunto adverbial e mostrar para você mais detalhes. Acompanhe. Quando você lê hoje, vírgula, fala-se muito em corrupção no Brasil. Você percebe que são 3 adjuntos adverbiais? Veja como enxergar adjuntos adverbiais é fundamental, porque tudo que você diz contém um adjunto adverbial. Você abre a boca para dizer alguma coisa, conscientemente ou não, usa adjunto adverbial. Isso é tão interessante que você usa adjunto adverbial até quando briga, quando discute, quando usa palavrão. Por exemplo, quando você diz para alguém, vá à puta que o pariu. Esse pedacinho, a puta que o pariu, é o lugar para onde você está mandando alguém ir. Naturalmente é um adjunto adverbial. Então, se você escreve isso, não coloca vírgula. Mas lembre, você também não pode falar vá, vírgula, a puta que o pariu, que aí o outro acho que vai até estranhar você usar vírgula na fala. Tranquilo? Então vamos olhar os detalhes. O hoje é o adjunto adverbial que está no início da oração. Naturalmente tem vírgula facultativa. O muito é um adjunto adverbial no meio da oração. Olhe como enxergar os detalhes de adjunto adverbial é uma etapa muito importante para dominar o uso da vírgula, porque o muito é um adjunto adverbial, está no meio da oração, mas olha a regra, sem vírgula. E aí você aproveita e pensa, você não tem só o muito nessa situação, você tem o muito, tem o pouco, tem o bastante, tem o mais. Percebeu o detalhe curioso? Você tem o já, que eu apresentei aqui. Essas palavras não trazem para a frase a ideia de pausa. Naturalmente não podem provocar vírgula, mas são advérbios. Está vendo a complexidade? Então, alguns advérbios não provocam vírgula, mesmo quando estão intercalados, e o muito é um bom exemplo. No Brasil, é um adjunto adverbial de lugar, mas está naquela posição normal, no fim da oração. Naturalmente, não pode ter a vírgula. Olha, o que sobrou quando você não tem os adjuntos adverbiais? Sobrou, fala-se em corrupção. O verbo falar, acompanhado da partícula se, sujeito indeterminado, e o verbo falar transitivo indireto, em corrupção,
é o objeto indireto. Vamos então ver a mesma frase, mas agora numa outra sequência. Hoje, vírgula, no Brasil, vírgula, fala-se muito em corrupção. Continuamos com os 3 adjuntos adverbiais, mas mudamos a posição. Vamos lá. O muito é o adjunto adverbial intercalado que nunca provoca vírgula. Qual é a lista? Como é que anda a memória? O muito, o pouco, o bastante, o mais e o já. Pelo menos uma lista de 5 advérbios que não têm a ideia de pausa, não provocam vírgula. E o hoje no Brasil, vamos pegar os dois ao mesmo tempo, são adjuntos adverbiais em sequência. O hoje dando ideia de tempo e no Brasil a ideia de lugar. Então, se você enumera, ou seja, se você faz sequência, se usa 2 adjuntos adverbiais, um depois do outro, aí as vírgulas ficam obrigatórias. Vamos ouvir novamente? Se nós tivéssemos só um deles, somente o hoje ou somente no Brasil, nós teríamos a pontuação facultativa. Mas o fato de colocar os dois, um depois do outro, cria a obrigatoriedade das vírgulas. É talvez a regra mais elementar. Lembra qual é ela? É quando você enumera, quando coloca em sequência várias palavras com o mesmo valor gramatical. Então, você marca a presença de cada uma delas pela vírgula. Perfeito, então? Então, vamos pedir que você se inscreva no meu canal, que aí você tem não uma, mas uma série de aulas em sequência, bem estruturadas, para resolver qualquer dúvida gramatical. E o acesso totalmente gratuito no YouTube. Você tem uma assinatura. Veja bem, não é uma aula, um curso, são vários cursos bem estruturados em sequência. Só português básico são 3, português básico 1, 2, 3, para você que quer mesmo fazer a diferença, quer gabaritar a prova de língua portuguesa. Até o nosso próximo encontro.